Boa noite, pessoal, tudo bem? Estando aqui mais um agora para a prova de Direito Civil. Aí, vou começar aqui falando sobre o primeiro tema que a gente vai ver é a ausência. A ausência no direito civil é a situação em que a pessoa desaparece sem dar notícia por um tempo considerável e devido a isso sua existência fica incerta. Esta ausência pode ser temporária ou definitiva. No caso da ausência temporária, a pessoa ainda pode retornar e seus bens são administrados por alguém designado. Essa pessoa é o curador. O curador pode ser uma pessoa designada ou pelo juiz, que vai ser ali o responsável ali, né? Vai decidir pessoa que seja sensata, pessoa de confiança ali dele, para estar cuidando daqueles bens, já que aqueles bens interessam ao Estado, ou então pode ser alguém próximo, né? Ali na linha de sucessão. No caso, se for a família, né, que demonstrar o interesse ali da ausência, qualquer um pode demonstrar interesse assim, no caso da ausência de uma pessoa. Pode ir lá e registrar na justiça que a pessoa está ausente, está desaparecida. Já na ausência definitiva, em que se presume que a pessoa morreu, por exemplo, após um longo período sem notícias ou em circunstâncias que surgiram, né? Sua morte, por ele ter ido embora, pode ser decretado a morte presumida e os bens da pessoa são partilhados entre os herdeiros. Ou seja, essa pessoa passa ali muito tempo ali, né? Como no filme Náufrago, fica muito tempo ali no mar, perdido, sem rumo. A pessoa pode ser ali apagada da jurisdição, né? O CPF dela é cancelado. Ela é removida da lei. A ausência está regulada no Código Civil Brasileiro, sendo importante para situações envolvendo herança, administração de bens e a definição de direitos e deveres de pessoas que não têm contato com alguém ausente. Agora vamos falar aí um pouquinho da proteção do código. Inicialmente, o patrimônio do ausente, preservação dos seus bens, impedindo que deteriorem ou pereçam. Ou seja, vai eleger ali o curador, né? Para ele ficar ali cuidando dos bens, se ele tem algum bem que vai dando com o tempo, alguma casa, alguma coisa, né? Que pode desaparecer, pode ser roubado. Então vai ter que ter alguém ali administrando. Segundo momento, prolongando-se a ausência, crescendo as dados que haja falecido. A proteção legal volta-se para os herdeiros. Caso aí, né? A pessoa faleceu, vai tudo os herdeiros aí no caso, né? Você viu o 38. A ausência é composta de três fases: curadoria dos bens do ausente, curadoria do ausente com arrecadação, aqui se declarar a ausência do curador, sucessão provisória, seria ali, né? Pessoa herdeira vai ter o direito, vai ficar provisoriamente ali, né? Com os bens da pessoa. Caso ela pode ficar ali cuidando, essas coisas. Depois a sucessão definitiva, quando se passa o prazo ali para que o ausente retorne, né? Que é um prazo de 10 anos para se definir de fato a morte dele. Caso pode até ser antes, né? Em caso tenha ali de morte presumida. Mas aí, no caso, a pessoa tem que devolver, caso o ausente retorne. Na curadoria do ausente, a pedido de qualquer interessado ou do MP, o juiz declarará a ausência nomeando curador, Código Civil 19, não, caso Código Civil 22, perdão, não há prazo para o requerimento. Curadoria do ausente. A curadoria do ausente fica restrita aos bens não produzindo efeitos de ordem pessoal, equipara-se à morte presumida somente para o fim de permitir a abertura de sucessão. Então, no caso, é só quando a família tá ali desesperada que o cara não volta, que tá desaparecido, de repente algum dependente. A pessoa passa ali a vida inteira dependendo da pessoa ali, dar o carro, de dinheiro para pensão, pagar a filha, essas coisas. Né? Cônjuge do ausente nessa fase não é considerado viúvo. Então, só é considerado viúvo a justiça declara a morte presumida. Mas, enquanto ele é ausente, o cônjuge é viúvo, casado ainda. Código Civil 19. Decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ele deixou o representante ao procurador, se passando 3 anos,
poderão os interessados requerer que se declare a ausência e abra provisoriamente a sucessão. Ou seja, ali depois do passo, depois, né, de um ano da arrecadação dos bens, no caso, né? Ou então depois, se ele deixou um curador, um procurador, né, se passando 3 anos, as pessoas vão lá e vão poder requerer aqueles bens para elas provisoriamente. É claro, que eu mencionei anteriormente, se o cara retornar ainda vivo, aquele bem é provisoriamente herdado, não diretamente herdado, né? Que a gente vê na sucessão definitiva. E essa sucessão provisória está sujeita aí a devolver, né? Caso ele volte. Quando há representante, o procurador não é curador. Código Civil 23, que é no caso se a pessoa antes de desaparecer deixa ir representando ela. Como se dará a declaração de ausência? Sem procurador, a declaração de ausência se dará com base no artigo 2. O Código Civil do artigo 22 aqui menciona: desaparecendo uma pessoa de seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado o representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomeará-lhe o curador. Então, daí previsto, se não tiver um curador, o juiz vai nomear alguém. Com o procurador, passa-se o direito para a segunda fase. Já há alguém para administrar os bens. Nesse caso, a declaração de ausência se dará com fundamento no artigo 6. O artigo 26 aqui diz: descorrido um ano de arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou o representante ou procurador, se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Então, provisória aí de novo. Peça a curadoria pelo comparecimento do ausente, do procurador ou de quem o represente ali, né? Você deixa alguém ali para representar ele, ou se ele volta, você vai cessar a curadoria. Então, vai acabar a sucessão provisória. Pela certeza da morte do ausente também. Daí vai para a sucessão definitiva. Pela abertura da sucessão provisória, partilha dos bens. Daí por diante, né? O CPC 745, né? Vai e abrir a sucessão provisória também, né? Vai se cessar a curadoria, né? E o cara vai poder parar de cuidar das coisas. E o Código Civil 7, que diz: para o eleito previsto no artigo anterior, somente se considerem os interessados, o cônjuge não separado judicialmente, os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários, os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte, credores de obrigações vencidas e não pagas. Ou seja, se ele tem alguma dívida, alguma coisa ali que ele deixou, ele é obrigado a honrar. Ele também vai ter que honrar com os herdeiros, honrar com as dívidas com a família, essas coisas também. Que são a legitimidade ali, né, para requerer a sucessão provisória dos bens da pessoa. Ó, o artigo 7º Código Civil trata da declaração de morte presumida sem a decretação de ausência. O artigo 7 diz: pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência se for extremamente provável a morte, por exemplo, um acidente de carro terrível que pegou fogo, um acidente de avião caiu no meio do mar. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos depois do término da guerra. Então as buscas desistem ali, né? Depois de 2 anos. Se o cara não aparecer depois de 2 anos do fim de uma guerra, é babau, acabou. Código Civil 28 aí, ó, determinando a sucessão provisória. A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeitos 188 dias depois de publicada pela imprensa, mas logo depois que passe em julgado. Proceder-se à abertura de testamento, se houver e ao inventário a partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido. Ou seja, né, depois aí do prazo de 180 dias depois de publicada, né, a sucessão provisória, é, é dado como se o ausente fosse falecido, ou seja, a declaração de morte ali, né, a morte presumida. Essa sucessão provisória, pelo comparecimento do ausente, será convertida em
falecimento do ausente será convertido em definitivo quando houver. Ah, tá certo. Se o ausente, então, comparecer, é cessada a sucessão provisória, que nem eu já mencionei. E quando houver a certeza de morte do ausente também, você tendo certeza ali, achou o corpo, então vai para a sucessão definitiva. 10 anos depois de passada em julgado a sentença de abertura da sucessão provisória. Então, previsto aí, ó, no Código Civil 37, vou ler aqui o que diz, ó. Nosso Vladimir. 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva do levantamento das calções prestadas. Ou seja, depois de 10 anos ali, procurou, não achou, é morte dada, entendeu? Então o cara vai ter o CPF cancelado. Quando o ausente contar 80 anos de idade e houverem decorrido 5 anos das últimas notícias suas, né? Código Civil aí 38, pode-se requerer a sucessão definitiva, também provando-se que o ausente conta com 80 anos de idade e já está desaparecido há 5 anos. Previsto aí em lei também. Sucessão definitiva é nessa fase que é considerada a morte presumida, previsto no Código Civil aí, o artigo 6º, do retorno do ausente durante a curadoria dos bens. Ao retornar o ausente no período da curadoria de seus bens, esta cessará automaticamente, recuperando ele todos os seus bens, ou seja, voltou, pegou de volta. Os sucessores terão de entregar os bens ao ex-ausente. Lembre-se a sucessão provisória. Provado que o desaparecimento foi voluntário e injustificado, perderá o ausente em favor dos sucessores sua parte nos frutos e rendimentos. Ou seja, se ele sumiu ali de sacanagem para deixar os outros se ferrando no lugar dele, ele vai se ferrar também. Código Civil 39. O prazo de 10 anos tem a ver com o retorno do ausente e bens, não com a presunção de morte. Então tem a ver com o não retorno dele. Ela já ocorreu quando da abertura da sucessão definitiva. Ausência como causa de casamento. A declaração de ausência produz efeitos patrimoniais, permitindo a abertura da sucessão provisória e depois a definitiva. Código Civil 1571. O casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se pela presunção estabelecida neste código quando ao ausente. Então, se a pessoa está ausente ali, o casamento dela vai ser anulado, vai ser dado como morto. Se ele voltar, né, infelizmente, depois desses 10 anos, ele vai perder a esposa. Se a pessoa tiver um novo casamento, vai prevalecer o novo casamento sobre o antigo. Então, é sempre o último documento que prevalece sobre as situações. Voltando aqui agora um pouquinho, ó. Deixa eu ver. Ah, aqui tem uma norma também que não permite que ninguém enriqueça aos seus custos. Então, por exemplo, se você herdou ali, né, provisoriamente um carro, você fez alterações, você gastou com mecânico, a pessoa, quando pegar de volta esse bem, vai ter que prestar contas a você. Ela não pode enriquecer as suas custas ali, aos seus favores, porque simplesmente você cuidou do carro para ela, não. Ela tem que prestar contas a você. Cônjuge do ausente, divórcio direto com base na separação de fato por mais de 2 anos, com requerimento de citação do ausente, ou seja, depois de 10 anos que o cônjuge está ausente, pode ser dado divórcio. Se preferir aguardar, não necessitará requerer o divórcio, o estado civil ou de viúvo ou viúva, né? Então, se você esperar ali, né, o período passar para dar a presunção de morte dele, você vai ser dado como viúvo. E se o presumido morto retorna e seu cônjuge já está casado, é o que eu já falei, não tem uma expressa solução, mas vai prevalecer o último casamento. Agora ainda aí para o nosso próximo tópico de capacidade de fato e de direito. O que é isso? No ordenamento jurídico brasileiro, a capacidade de fato é graduada conforme a idade e a condição do indivíduo. Ou seja, tem a capacidade de fato, tem a capacidade de direitos. Então, os menores de 16 anos têm a capacidade de direito, eles têm. E os. Caso, ó, pessoas capazes seriam as pessoas que não podem responder de forma algum processo, o nome delas. Porque, teoricamente, a justiça, elas não têm deveres, né? Elas têm os direitos, mas elas não têm os deveres de fato dentro da sociedade. Ou seja, elas não têm realmente nada.
Esses são os menores de 17, já entre 17 vai ficar ali para análise, né? Relativamente incapazes, maiores de 16 anos e menores de 18, né? E, né, certinho, febres habituais, viciados em tóxicos, aqueles que, por causa da história, fizeram especialidade e prodígio. Ou seja, se a pessoa ali, por algum motivo, ela for um incapacitado, com um laudo, incapacitado mental, ela for algum idoso, acamado, em coma, tiver o laudo médico, ela também não vai responder. Ela é incapaz de responder, alguém vai ter que responder por ela. Caso ou algum parente próximo, né? No caso, tem que ser o parente mais próximo, né? Agora vamos falar aí um pouquinho do momento da aquisição de personalidade, quando que o ser humano começa a ser conhecido como uma pessoa, personalidade dentro da lei, Código Civil. Então aí para introduzir ó, a vontade humana criadora, a intenção de criar uma entidade de que é o requisito aqui ó, para constituir pessoa jurídica, ter uma intenção ali, né, criar que cada pessoa seja diferente das outras, observância das condições legais, elaboração do ato constitutivo, estatuto, estatuto em que se tratando de associação, contrato social de sociedades, ou seja, para separar uma pessoa da outra, para cada um ali de um próprio. Aqui, ó. Pessoas jurídicas são entidades que a lei confere personalidade, direitos e obrigações. Ou seja, a pessoa jurídica ela pode ser uma empresa. A pessoa jurídica, na verdade, é um feito imaginário, né? Uma pessoa que não é realmente, de fato, mas a justiça ela como a entidade, por exemplo, a Hyundai. A Hyundai, né, é o nome da empresa, ela responde a de caso ali, né? Só que a empresa responde características. Personalidade jurídica ou autônoma não se confundem com a das pessoas que a Constituição organizacional própria, patrimônio igualmente das pessoas, necessidade de dados, ou seja, a empresa vai ter um patrimônio separado, né, das pessoas, sócios, vai ser qualquer coisa, não vai ser a mesma patrimônio da Hyundai na falência, por exemplo, patrimônio dos donos guardados ali, casos eles precisam honrar com dignidade e consideração aos atos constitucionais. Então, caso, né, dados que eles autorizam teorias aqui. Agora, a teoria da ficção. A ficção legal desenvolvida por Tagby tenta que a pessoa jurídica constitui uma criação artificial. Foi o que eu falei, que seria uma pessoa imaginária, pessoa jurídica afirma que a pessoa jurídica é a criação da doutrina. Ou seja, os juízes criaram a de julgar alguém, julgar algo. A crítica aqui, ó, o Estado é uma pessoa. Dizer-se que o Estado é uma ficção é o mesmo que dizer que o direito que demanda também não é. Né? Aqui, né? Que é imaginário de certa forma, mas ao mesmo tempo que não é, né? A teoria da realidade, ó. A realidade objetiva. Tenta que a pessoa é uma realidade social. Ou seja, é uma necessidade ali que a sociedade cria, a pessoa jurídica, né? O Estado, a empresa. É uma necessidade que as pessoas criam ali por meio de suas forças sociais. Realidade jurídica ou institucional assemelha-se à primeira, considera as pessoas jurídicas como organizações sociais destinadas a um serviço, né? Caso então, tá ali todo pelo mesmo meio, né? Pelo mesmo bem, pelo mesmo ato comum. Realidade técnica, a forma encontrada pelo direito para reconhecer os que estão na busca de dados. Ou seja, tem, né? Quem tá ali, todo mundo objetivo, pela mesma razão. E aqui, ó, crítica as duas primeiras aqui, ó, ficam como sociais de personalidade.
Então, por que, que elas adquirem personalidade assim? Elas se julgam nada por razão sociológica, nascem do nada. Aqui não explica, né? Já a terceira aqui, a realidade técnica, né? Explica que isso graças à idade. Classifica. E agora, ó, nacionalidade, nacionais. Tá. Vamos ler aqui o que está dizendo. Aqui, ó, Código Civil 1126, ó. É nacional a sociedade organizada de conformidade com a lei brasileira e que tenha no país a sede de sua administração. Parágrafo único aqui, ó. Quando a lei exigir que todos ou alguns sócios sejam brasileiros, as ações da sociedade anônima revestirão, no silêncio da lei, a forma nominativa, qualquer que seja o tipo da sociedade na sua sede, ficará arquivada a cópia autêntica do documento comprobatório da nacionalidade dos sócios. Ou seja, aqui para você ter uma empresa aqui, você tem que ter brasileiros dentro dela. Não é só chegar os estrangeiros aqui, plantarem uma fábrica, né? Você tem que ter, né, para ser considerado nacional, tem que ter a representatividade nacional. Aí agora, já para os estrangeiros, código 1004. Código 1134 aqui diz: a sociedade estrangeira, qualquer que seja o seu objetivo, não pode, sem autorização do Poder Executivo, funcionar no país, ainda que por estabelecimentos subordinados, podendo, todavia, ressalvados os casos expressos em lei, ser acionista da Sociedade Anônima Brasileira. Ou seja, ah, não pode sem autorização do Poder Executivo funcionar no país. Então, mesmo que as empresas venham para cá, ó, elas têm que ter uma autorização, né, para entrar de fora. Agora aqui ó, a prova de se achar a sociedade constituída conforme a lei de seu país, ter o teor de contrato ou de estatuto, tem que ter um contrato para poder funcionar. Relação dos membros de todos os órgãos da administração da sociedade, nome, nacionalidade, profissão, salvo quantas ações é o portador, valor de sua participação de cada um no capital da sociedade. Ou seja, para se ter uma sociedade estrangeira aqui dentro, tem que estar tudo integrado pela lei, corretamente determinado. Corporação, conjunto e união de pessoas, ações de sociedade, sendo que essas podem ser sim várias. Então, corporação é uma associação ali, pessoas que acabam ali, geralmente é mesmo, né? A ação tem um tem o fim para fazer algum produto. A fundação pode ser particular, seja, pode ser um arquivo de bens próprios ali da pessoa, a pessoa pode usar do patrimônio dela e recebe personalidade para a realização de atos, é pública pelo Estado, regendo-se por normas próprias de direito administrativo, ou seja, tem uma norma interna ali dentro, né? Ela tá ali com o patrimônio dela, ela pode reger ali, né? Vai ser a ação, a forma que ela age, alguma coisa assim. Vai ser ali, nada ali certinho. Tá? Classificação quanto à função. Pessoas jurídicas de direito privado é instituída à vontade de particulares visando a atender os seus interesses. Ou seja, a pessoa ela tem. Então, artigo 44, ó, pessoas jurídicas de direito privado, as associações são sócios das sociedades que têm valor, tem ali uma empresa, as sociedades, caso ali, né, contrato de sociedade com alguém de alguma coisa, de qualquer produto que seja, você tem alguma porcentagem ali de alguma coisa, então é uma sociedade também, também vai ser uma pessoa jurídica, a relação social de vocês, o contrato, as fundações,
já falei, se a pessoa pega o bem dela e para fazer alguma coisa, algo para caridade, alguma coisa, também é uma pessoa jurídica. As organizações religiosas, ou seja, igrejas, templos, também são consideradas pessoas jurídicas, próprias normas ali, coisas que elas respondem de forma jurídica. Partidos são classificação quanto à função. Pessoas de direito público podem ser a direito público interno nacionais, ou seja, interna aí, se alguém aqui quiser fazer uma web, né, ação da China, do Brasil, então também classificada ali com caso de ser interna aí. E direito público interno, que podem ser da administração direta da União, Estado, Distrito Federal, então pode ser ali as entidades, postos estatais, pública feita da União, Estados, ali também escolas, da Fundação Direta, autarquia, e as demais entidades de caráter criadas pela autarquia, tem um ICF, departamento de serviços aí que servem para registro. Então, a administração pública, tempos de autarquia, logo aqui embaixo, olha, nem já falei, a Anvisa, que fiscaliza as produções, que fiscaliza a ligação telefônica, a INSS, Cidadania, classificação agora, direito público interno, que podem ser direta, e associação, consórcio intermunicipal, grande habitat municipal, atuação econômica. Então, isso daqui é uma associação de cidades, por aqui, ó, estrutural, vai ser representado também pessoas, essa associação que ele tem, né? Essa grande parceria aí, ó. Exemplos de fundação, ó, PGE, aí, para calcular quantas. A FUNAI também, né? Nacional. Pessoa de direito privado, associações mais culturais, esportivas, ou seja, aí as associações pequenas para ajudar as pessoas, né? As próprias. Então são pessoas dentro do direito privado já no caso, né? Como diz aqui ó, o código artigo 44. Código 54 aqui prevê ó, são pessoas jurídicas de direito privado, as associações, as sociedades, as fundações e as organizações religiosas. Foi o que eu falei. Sociedades que podem ser simples, mais liberais e também com lucro própria de isso, artigo 900 ó, requisito para constituir vontade humana criadora,
a elaboração do ato constitucional, registro do ato constitucional da junta comercial, societário, aprovação do governo, autorização do governo, causa da pessoa, tiverem um objetivo negativo, partido coisas ruins na arte, também vai servir para nada, vai ser abolido. Das pessoas, vai inscrição do ato constitucional, respectivo registro, artigo ali registrado para existir a pessoa da pessoa atual, perdas e idade objetiva, fato e serviço. Ou seja, eles têm idade ali pelos que fazendo qual é o bem comum, questão a empresa que é responsável por que ela seja um bag, um carro, extra contratual. Respondem somente pelos atos de seus prepostos, tenham ou não ativo. Seja extra contratual seria, por exemplo, ali, eu lixo tirando muito sobre um lugar. Então a empresa vai ter que ter uma atividade ali, né? Tá jogando as coisas na área por ato de responsabilidade das pessoas. As pessoas têm para onde funcionarem as suas diretorias ou podem terem no estatuto. Então elas têm que determinar um lugar para elas funcionarem. Então é onde está a gerência. É a União dos Estados e Territórios Especiais. A execução do Estado. Extinção do direito privado. Deliberação do fórum estatutário ou legal em razão de motivo da lei. Né? Vai ser caso, por exemplo, golpe, pessoas que queiram sair, administrativo, de autorização do responsável ali fazendo nada, a morte, não é ninguém mais, né? Vai acabar a sociedade quando negócios dar consideração da afastamento temporário da personalidade da pessoa jurídica para que o credor possa ver satisfeita sua a partir da invasão do patrimônio. Então, se alguém está roubando a sociedade e está devendo muito dinheiro para o outro ali, não cumpriu com o contrato, desonrou, pode ser desfeito também a personalidade jurídica a fim de caçar os membros da pessoa não, não honrou com sua dívida. Associações, ó, unir pessoas, finalidade não econômica, não há entre os associados de obrigações tipo sociedades, pessoas, finalidade econômica, há entre os associados direitos para fazer ação, patrimônio próprio da pessoa, finalidade não econômica. A ação é benefício. Agora, voltando aqui à questão da pessoa civil, a pessoa é o sujeito de direitos. Qual motivo? Porque somente a pessoa pode contrair direitos e deveres na ordem civil. Ou seja, nenhuma coisa pode contrair direitos, por exemplo, povo,
carro. Os animais também, então, né? Um gato, por exemplo, essas coisas. Mas hoje a gente está vendo também essas questões aí que os gatos conseguem, né, em momentos. Então, mas principalmente a pessoa é tudo que é humano. O humano não é considerado pessoa da lei. Somos considerados pessoas que temos direitos e deveres. Aqui, ó, vai ter duas teorias aqui no caso. A nossa aborda a teoria natalista. No caso, o nascituro. Aqui, ó, só para explicar por cima. Pessoa é o ser humano nascido em vida. É essa teoria que o nosso Código Constitucional aceita. Então, somente quando a pessoa nasce, a pessoa é considerada uma pessoa. O feto não tem direito a nada, não tem direito à herança, a, a direito ali, né, no caso, previsto na Constituição. Não tem direito fundamental básico. O nascituro é o ser já concebido, mas que ainda está no ventre materno. Então, não é a pessoa. Aquilo que está no ventre é o nascituro, é o que vai nascer. O natimorto é o ser expelido do ventre materno, ou seja, nunca foi uma pessoa, felizmente, mas vai ser tratado pelo Estado. Né? Mas se, por exemplo, nasceu e morreu depois, vai responder como uma pessoa. Personalidade é a aptidão que a pessoa tem para contrair direito e deveres na ordem civil. Então, só a pessoa é que tem personalidade. Capacidade de direito ou personalidade jurídica. Código, Código Civil, artigo. Toda pessoa tem capacidade de se falar de direitos e obrigações com respirando e o término com a morte. Ou seja, quando a pessoa morre, se extingue todos os direitos dela. Nasce tudo. Teorias do momento aquisitivo da personalidade civil. Natalista, nascimento adotado, né? Pelo Código Civil. Tem a outra teoria, concepcionista. A personalidade se adquire desde o momento que a pessoa é um feto. Aí tem um caso aí, ó, que foi julgado pelo STF. Vanessa Camargo contra Rafinha Bastos. Nesse caso, excepcionalmente, a justiça fez com que o nascituro, feto, respondesse com uma pessoa física, porque o Rafinha Bastos ali falou que comeria ela e o bebê, e o casal, né, conseguiu que ele pagasse uma indenização não só para ela, mas também para o feto, pois ele ofendeu a honra do feto ali, né? Aquela frase meio estranha que ele soltou. Capacidade civil plena de direito. Então, ó, você tem que ter maioridade de 18 anos para ter uma capacidade civil, né? Os direitos, a personalidade e tudo. Ou então a emancipação, né? No caso, que é quando você emancipa ali com os pais. Você pode ali pedir com 16 anos, né? A emancipação, você antecipa a capacidade de fato é irrevogável, né? Tem aqui e as regras do ECA, né? É claro. Então tem certas coisas que mesmo você tendo a emancipação, você vai continuar seguindo as fundações do ECA, né? Espécies de emancipação. Tem a voluntária, que os pais eles fazem, né? A escritura, e tem a judicial. Você pede ali, né? Você fala que você não tem pai, você não tem as coisas e você quer se separar, né? Você precisa ali por algum motivo. Tem outros tipos de emancipação que são aceitos aqui também, ó. O casamento, que é permitido a partir de 16 com autorização. O exercício de emprego público efetivo. Se você tiver no emprego público, você é emancipado. Colação de grau, a universidade. Quando você começa a universidade, você também é emancipado. A independência aí, né? Que é prevista. Então, você tendo aí a independência, pode sustentar, você pode pedir emancipação. Idade no homem e a mulher com podem se casar exigindo a autorização de ambos os pais aí. Já falei, está permitido em qualquer caso o casamento de idade nula. Então, menos de 16 não casa. Capacidade, ó. Agora, a incapacidade aqui, ó. Quem, embora tenha personalidade jurídica, não pode praticar atos da vida civil por si próprio. Seriam aí, ó, as opções que eu já mencionei, ó. Menores de 16 anos,
suprimento, representação, pais e tutores, né? São esses que vão responder pela pessoa. Pessoas com capacidade plena, né? Que no caso seriam diferentes, né? Isso daqui. Mas algum tipo de deficiência as pessoas podem responder. Se a pessoa tem alguma deficiência tal, né? No caso, a pessoa não pode responder também. Quem vai responder é o parente mais próximo aí, né? De sucessão, os pais ou irmãos, né? Se tiver. Extinção da personalidade. Morte real, natural ou biológica. Exame médico, cadáver, atestado de declaração de óbito. A morte encefálica equivale à morte real. Então, quando você morre, se extingue todos os direitos. Comoriência. Duas ou mais pessoas falecem na mesma ocasião, não se podendo averiguar qual delas precedeu as outras. Considerem-se simultaneamente mortas. É uma presunção legal. Só faz sentido se mortes simultâneas forem sem, herdeiras entre si. Ou seja, se um é herdeiro do outro ali, vai morrer marido e mulher, e os dois morrem ao mesmo tempo, aí depois tem que ver, né, situações de partilha. É nisso daí que isso daqui vai ser útil. As pessoas vão ser dadas presumidamente mortas juntas, se elas forem somente encontradas ali. Para fins legais, né? Para não ter briga ali pela herança. Só pode herdar se estava na morte ou herança. Ou seja, você tem que ter para você ter direito a alguma coisa da morte. Agora, umas ações da pessoa natural: nome, tem estado individual, genitalidade, estado familiar, casado solteiro, estado político, estrangeiro, lugar que a pessoa. Para lembrar aí, nessa situação do nome, o Estado considera como seu nome ali sendo seu sobrenome. É um bem inalterável. Seu nome, o seu primeiro, ele pode ser alterado, né? Você pode pedir ali, solicitar um tchau, né? Em alguns casos, se você passa por uma situação, alterar o seu nome para um sexo diferente, né? No caso, seu primeiro nome você pode alterar na justiça, sem uma complicação. Você pode pedir para remover o sobrenome ali de alguém, por exemplo, você teve um pai que te abandonou, você pode pedir a remoção desse sobrenome anteriormente. Agora, para encerrar, falando um pouquinho dessas ciências, tem três tipos de domicílio. Domicílio voluntário, decorre da vontade do indivíduo, escolhe livre para fixar residência definitiva. Ou seja, a residência passar a ser domicílio, por exemplo, a pessoa tem que representar que ela quer ficar lá. Não adianta só ela alugar uma casa em qualquer lugar, dando de. Cara, aí não é. Daí somente a residência. A pessoa, ela tem que expressar a vontade de ficar lá. Conta, apresentar o ânimo, fato. Não é necessário. Pessoas como os menores de idade são obrigados, aí no caso, né, a morar com os pais, né, legal ou necessário. Pode só abandonar seus filhos, abandono de capaz. Pode só sair para fora de casa de qualquer jeito, não. Tá lá, né? Jeito legal dele, pode também. Servidores militares, marítimos, presos, né? Preso tem todo legal ali também. Por exemplo, eleição social estabelecida entre as partes, geralmente trata de especificar o local onde exercem direitos e caso de lei especial ali vai ser definido agora. No, eu nasci em Cascava e agora estou morando em São Paulo. Eu domicílio Cascava, mas se alterar ali, eu posso entrar em contato ali. Agora aqui só para encerrar aqui, ó, direito parte geral dos bens. Não sei se vai cair na prova.
lá aqui, certo? Bens são coisas materiais ou imateriais úteis ao homem, seja as coisas, os objetos, as casas, o objeto faz parte aí dos bens que é adquirido segundo a lei. Aí aqui, ó, temos as definições. Temos os bens corpóreos, que são, como eu falei, os carros, tudo ali que você consegue tocar. Corpóreos, que são feitos com valor econômico, crédito, as patentes e os direitos autorais. Somente o dinheiro ali, né? O dinheiro, ele é tanto tangível quanto não, né? No caso do crédito ali social que você pode ser os dois ali. Bens considerados imóveis são os que não podem ser removidos de um lugar ou para outro sem ser os considerados para efeitos legais. Tem imóveis por natureza, seja uma árvore, terreno, né? O terreno não se move por natureza, por acessão natural. Então, se você tá ali na sua casa de boa, a enchente trouxe um pedaço de terra ali para cima de você, faz parte do seu imóvel. Acessão artificial ou industrial, construções, as casas, os prédios, a partir do momento que é fixado ao solo, né? Que é acessado, acessão, né? Significa acessório. A partir do momento que se torna daquele solo, vai se tornar um imóvel também, por determinação ilegal, aberta. Móveis. Móveis são próprios ou de remoção cheia. Então, tudo aquilo que consegue tirar, por exemplo, máquina, quadros, não esteja diretamente fixado no terreno, ao contrário, por exemplo, de uma estátua, você chumbou no chão, dos móveis. Móveis por natureza, removentes, os que movem por própria, cachorrinhos, gatos, podem ser considerados bem. Os móveis propriamente admitem alheia. Guarda-roupa, uma mesa, cadeira, móveis por determinação legal, ó. Direitos autorais são móveis, patentes também, elétrica e térmica também são considerados móveis. Móveis podem fazer parte de alguma coisa fixa. Ó, móveis, frutas e lenha, né? Por exemplo, que são móveis aí que vão apodrecer, vão acabar uma hora ou outra, sendo cheiras, né? Quanto àquelas maçãs que estão afixadas nas árvores e fixadas no solo, elas são móveis, são acessadas. Então, mas a partir do momento que remove, é interação que está pegando para alienar-nos, vendê-los. Então passa-se a ser um móvel, vai ser, vai ser trocado. Materiais destinados a uma construção, enquanto forem empregados, conservam a sua qualidade de imóveis também. Então, terreno, não, terreno não. Tolo, areia, cimento, anexado, não é parte do imóvel. Eu construí no terreno da minha sogra, perdeu. A partir do momento que você põe alguma coisa no imóvel de outra pessoa, você anexa aquilo ao solo, aquilo vai ser um caso. Agora vamos lá, os bens fungíveis, bens que podem ser substituídos em qualidade e quantidade, ou seja, arroz, feijão, maçãs, banana, dinheiro, então tudo pode subir depois, mesmo que seja quantidade. Então, se eu tenho uma posse de dinheiro, eu quero trocar por alguma coisa ali, trocar por uma de dinheiro, posso, portanto, que eu receba na mesma quantidade, principalmente na mesma qualidade. Eles não podem ser substitutivos. Ou seja, carros não podem ser substituídos, porque cada numeração de chassi é única, tem máquinas específicas, terem a numeração, é o número de série ali do Detran, não podem ser os modos. Quadro pintado por quadro tem uma é um objeto raro,
quadro da móveis porta desse imediato. Ou seja, os alimentos cosméticos considerados tais destinados à alienação foram vendidos e quase que vai estragar. Tem também os inconscientes, as máquinas, equipamentos móveis para estudo. E essas máquinas e equipamentos, é claro, ó, sem o nome de série. Por exemplo, uma máquina de cultura, que tem várias, estão inconscientes aí também, são expostos aí à demissão. Divisíveis são os que podem se fracionar sem alteração da substância de considerável de valor ou prejuízo a que se destinam. Por exemplo, um saco de feijão pode ser dividido, por exemplo, ali no consórcio, né? Pode dividir um pouquinho, pode dividir. Tem os indivisíveis da natureza. Computador, mesa, carro. Como é que eu vou dividir um computador? Vou quebrar ele no meio? Impossível, entendeu? Não é dividir um carro também não. Determinação. Herança, às vezes é indivisível por vontade das partes com coleção de quadros, né? Não é partes não quiserem. Claridades. E embora reunidos considerados individualidade, uma árvore, por exemplo, né? A árvore é uma parte individual ali mesmo, as coisas, né? Coletivos, encarados em formando um todo. Uma floresta, um rebanho, uma herança, patrimônio, uma biblioteca, bens reciprocamente considerados. O bem que tem existência própria, que existe por si, e o acessório, bem que depende da existência principal. Então, por exemplo, a construção vai depender ali do bem principal, vai ser um acessório daquilo, e a sequência vai fazer parte daquilo. A construção é meramente um acessório do imóvel, né, no caso. Depois vai passar a ser considerado imóvel também. A natureza do acessório é a mesma do principal, então fixou vai virar aquilo. O proprietário do principal é o proprietário do acessório. Foi o que eu falei, se você construir no terreno da sua sogra, ela levou. Perecendo ou extinguindo-se o bem principal, extinguindo também. Então, o acessório vai acabar. O bem principal vai acabar. Se chegar alguma coisa ali, destruir o terreno, não tem mais terreno, acabou também o acessório, provavelmente. Mas o contrário não é verdadeiro, né? O acessório pode acabar, mas o imóvel ainda sai dali. Pode demolir a sua casa, levar tudo aquelas coisas embora, né? Porque a partir do momento da demolição aquilo é bem imóvel, né? De novo. Mas o terreno vai continuar ali, imóvel. Ainda é um bem imóvel. Espécies de bens acessórios. Frutos são as utilidades que uma coisa periodicamente produz, dividem-se quanto à origem em naturais, industriais e civis. E quando ao estado pendentes, ligados à coisa principal e que ainda não foram colhidos, percebidos ou colhidos, estantes, colhidos e armazenados, percipiendos, deveriam ter sido colhidos, mas não foram e consumidos. Então, se está ali pendurado ainda, se não foi colhido antes, vai fazer parte do imóvel. Se foi colhido, vai ser imóvel. Vai ser, não, vai ser parte do imóvel. E se for colhido, vai ser móvel. Frutos naturais são gerados pelo bem principal, sem que seja necessária intervenção humana, como a árvore. Então, a árvore produz sozinha. Frutos industriais decorrem da intervenção humana, como os bens produzidos com atividade empresarial. Por exemplo, plantar cana, plantar soja, e os frutos civis são aqueles produzidos periodicamente em relação a uma relação jurídica ou econômica, como os aluguéis decorrentes de uma locação de imóvel. Então, está alugando alguma coisa ali, que é o dinheiro ali do aluguel, ali do contrato. Produtos são as utilidades que da coisa, diminuindo ali a quantidade, como minério e lenha, como no caso, né, a madeira vai ser um produto da lenha. Produtos são utilidades que se retiram de uma coisa, diminuindo-a
até o esgotamento. A principal distinção entre fruto e produto é que, enquanto a separação do fruto não altera a substância da coisa principal, a extração do produto determina sua progressiva diminuição. Pertenças são os bens que, não constituindo partes integrantes, destinam de modo duradouro ao serviço ou ornamentação de outro. Tratar uma fazenda, mesa em uma casa, né? Então, as pertenças aí são as coisas que você vai colocar ali dentro. Tá destinado ali para o bem principal, mas tá usando ali por necessidade. As seções podem se dar por formações aluvião, avulsão, abandono de alveio e plantações ou construção. As seções artificiais ou industriais, ou seja, você construiu no imóvel, fez plantação no imóvel, vão ser as seções. Benfeitorias, obras ou despesas feitas em um bem já existente, com o objetivo de conservá-lo, melhorá-lo ou embelezá-lo. Então aí, reparação, uma obra, né? Classificam-se em necessárias, benfeitorias, né, no caso aqui, ó, tem a benfeitoria necessária, reparação de um telhado, a substituição de encanamentos, né, por questões aí óbvias, goteira, de vazamentos, úteis, instalação de sistema central de aquecimento, né, por exemplo, aí, ó, para aquecer a casa, vai ser útil no calor, no ar-condicionado, holo, voluptuárias seriam coisas triviais. Por exemplo, uma piscina, uma fonte. E, ó, multimídia. Se já vem no veículo, é parte integrante. Quando instalada pelo proprietário é pertença. E se existe um contrato de comodato a seu respeito, é benfeitoria voluptuária. Ou seja, você pode escolher se você quer dar o som ou não que você instalou. Mas isso tem que ser definido em contrato. Aí, se o carro já veio com o som, você não pode simplesmente arrancar. Também vai ser previsto em contrato que aquilo é direito do próximo comprador. Bens quanto ao titular de domínio. Públicos e particulares, bem públicos. A conceitos são os domínio nacional pertencentes às pessoas de direito público interno, né? E espécie de uso comum do povo especial e dominicais, ou seja, templos, de igrejas, essas coisas. Caracteres: inalibilidade, prescritibilidade, penhorabilidade. Então aí, ó, de uso comum do povo que você não pode penhorar porque é necessário. Então, tipo, praças públicas, parques públicos, praias não são alienabilizáveis, não são vendíveis. Bens particulares, por exclusão, são todos os outros bens não pertencentes a qualquer pessoa de direito interno, mas a pessoa natural ou jurídica de direito, que seriam as casas. Aí, tá bom? É isso. Certinho. Obrigado.